haja luz. E a luz apareceu. Tudo ficou claro. Porque tudo que Deus fala, isso acontece. E como a luz era boa, tudo ficou muito claro. Então Deus resolveu. E então, voltando. E então Deus resolveu separar a luz da escuridão. E então, quando ficou claro, Deus disse que seria dia. E quando escurecesse, a noite. E assim passou o primeiro dia. Mas Deus não parou o seu trabalho e continuou a sua criação. No segundo dia, Deus fez o céu. Ah, que lindo! Como é alto e imenso este céu azul que vemos. E ele o fez com nuvens branquinhas, fofinhas, parecendo flocos de neve. Como estava ficando lindo o mundo do meu Deus. E agora chegava a noite. E assim passou o segundo dia da criação. A terra ainda estava coberta de água. Havia água por todos os lados. Então Deus separou a água de um lado e disse que ali seria o mar e a parte seca a terra. Você já imaginou como seria o nosso mundo sem água? Ah, eu creio que tudo seria seco, feio e sem vida. E Deus olhou para tudo que ele havia feito e disse que era muito bom. Ou seja, que era bom. Voltando aí. Isso, essa parte. Isso. E Deus olhou para tudo que ele havia feito e viu que era bom. E em seguida, Deus quis embelezar a terra. E então fez crescer as árvores, nascer as frutas, as flores, das mais diversas. Voltando. Você vê que a gente erra, né? Voltando. E então, Deus veio... Voltando. Aí. E então, Deus fez crescer as árvores, nascer as frutas, as flores, dos mais diversos tipos e cores. E assim aconteceu. Sabe, criança? A terra então começou a produzir todos os tipos de frutos e sementes. Você já provou alguma fruta? Você viu como ela é gostosa? Na natureza de Deus, havia também flores de todos tipos e cores. Azuis, amarelas, vermelhas e algumas com uma gotinha de água dentro delas. Outras com um perfume delicioso. Vá até um jardim e repare uma flor com atenção. Veja como ela é bonita. Repare nas sementes vivas que ela produz. Nós não conseguimos fazer uma flor de verdade. Só Deus pode fazer isso. E todas as flores, árvores e frutos balançavam ao vento, louvando ao Deus Criador. Novamente, Deus olhou para tudo aquilo e viu que era bom. E assim se passou mais um dia, o terceiro da sua criação. Ah, agora tudo ficaria mais lindo ainda. Sabe por quê? Porque Deus criou o sol. Ah, os raios enchiam a terra de calor e as flores abriam suas pétalas, deixando os campos mais coloridos. Durante o dia, lá estava o sol para iluminar e aquecer a terra. E durante a noite, quem iria iluminá-la? Então Deus, com toda a sua sabedoria, fez a lua e as estrelas. E assim as noites não seriam tão escuras assim, porque a lua e as estrelas as iluminariam. Você já viu uma noite com estrelas? Você já reparou como elas cintilam no céu? Elas são tão lindas, não é?
Lá estão a lua e as estrelas, brilhando no céu, louvando ao Deus Criador e mostrando que Ele existe e Ele é bom. E toda vez que Deus terminava de criar alguma coisa, Ele olhava para aquilo e via que era bom. E isso é verdade, pois tudo que Deus faz é bom e perfeito. E se passou então mais um dia, e foi-se o quarto dia da criação. E Deus não parou o seu trabalho. Ele então quis enfeitar os céus. Com que será que ele vai enfeitá-lo? Então Deus criou as aves de todos os tamanhos, tipos e cores, desde o menor passarinho até aquelas lindas águias. Voltando. Até aquelas lindas águias com suas enormes asas. Às vezes ouvimos um passarinho. Voltando. Às vezes ouvimos um passarinho e nós não podemos dar uma canção a ele. Não podemos ensiná-lo a fazer o seu ninho. Mas Deus pode, pois Ele é muito poderoso e somente com a sua palavra tudo isso foi sendo formado. Então, quando vemos um passarinho ou ouvimos o seu canto, sabemos que ele está louvando o nosso grande Deus que o fez tão lindo e perfeito. Não somente os céus foram enfeitados com esses lindos pássaros, Deus também foi criando mais coisas lindas. Tudo isso para nós, pois Ele sabia que nós iríamos amar tudo aquilo. E assim foram surgindo os mares, os rios, os lagos, as cachoeiras com toda aquela beleza. Os mares foram sendo preenchidos com milhões de peixes, de todas as cores, tamanhos. As focas. Você já viu como são graciosos os pinguins? E as grandes baleias? Você já reparou também aqueles peixinhos bem pequenininhos? Alguns são tão coloridos. E as baleias? Como elas são enormes e lindas! O que dizer delas? Elas também foram criadas pelo nosso Deus e louvam ao Criador. Quando elas saltam, imponentes, jorrando água para todos os lados. Mais uma vez, Deus olhou para os animais que vivem nos mares, lagos e rios e viu que era bom. E então abençoou toda a sua criação. Deus ordenou que todos os animais se multiplicassem sobre a terra. E sabe como foi isso? Ele foi ensinando a cada passarinho a fazer os seus ninhos, a chocar os seus ovinhos e também a cuidar dos seus filhotes. E foi então o quinto dia da criação. Tudo estava ficando lindo demais, mas estava faltando algo. Você sabe o que era? Então, no sexto dia, Deus pensou e disse: vou criar os animais para agora habitar a terra. E assim foi criando bois, os belos carneirinhos, os rinocerontes, os grandes elefantes, as tartarugas, as coloridas e lindas borboletas. Ele criou também ele também criou até aquela minúscula pulguinha. Olha, não somente o passarinho aprendeu como fazer os seus ninhos e cuidar de seus filhotes, mas todos os animais aprenderam também como se multiplicar, pois assim sempre haveria mais bichos na terra. Todos os animais tinham seu pai e todos eles louvavam o Deus Criador. O mundo estava lindo, mas não existia nenhuma pessoa ainda. E a terra era tão bela e precisava de pessoas para morar nela. Aí então Deus disse: agora
eu creio... Voltando. Errei aí. Agora, eu quero criar um homem. Mas um homem que seja parecido comigo. Olha só! Nós somos parecidos com Deus. Somos imagem e semelhança dele. Isso não é maravilhoso? Como então ele fez isso? Deus pegou do pó da terra e fez o homem. Era o primeiro que existia na face da terra. Mas ele não tinha vida, não respirava e não se mexia. Ué, ele era um boneco? Não, e nem tampouco um sagui ou um macaco. Deus criou um homem e soprou em seu nariz. E aí ele começou a se mexer, a respirar e o seu coração a bater. O nosso Deus é tão poderoso que tem poder de dar vida às pessoas. Mas aquele homem precisava de um nome, não é? Então Deus pensou e disse: já sei, ele se chamará Adão. E então Deus olhou para ele e disse: Adão, você vai ser o senhor de todas as coisas que eu criei, dos animais, dos peixes, das árvores, das flores, dos pássaros, de tudo. Você vai mandar sobre toda a criação. Então Deus fez passar todos os animais adiante de Adão. E ele, com muita inteligência, foi dando nome para cada um dos animais que havia sido criado. Mas aonde Adão iria morar? Quando Deus faz alguma coisa, fica completo, não falta nada. Então, Deus preparou um maravilhoso jardim, chamado Jardim do Éden, e Adão moraria lá. Ah, que coisa mais linda! Ali era um paraíso, porque ali não havia espinhos, nem erva daninha. Tudo era perfeito, porque não havia pecado, ódio e nem violência. E tudo isso desagrada. Eu vou voltar essa parte aqui. Deixa eu explicar para os internautas. Essa parte da história. Pode chegar um pouquinho mais perto. Essa parte da história que eu falo sobre o pecado, eu quero mostrar para a criança que quando eu digo que o mundo era perfeito, é que ele não tinha pecado. Então, quando eu disse que lá era um paraíso, eu quero completar a história dizendo que era um paraíso porque não havia pecado. Então, não tendo pecado, não haveria erva daninha, não haveria espinhos, e tudo isso significava perfeição. E estas coisas, espinhos, erva daninha, surgiram por causa do pecado. Então, tudo era perfeito, porque não havia pecado. Então, a perfeição, ela realmente mostra a falta do pecado naquele lugar. E aí, em seguida, eu falo que tudo isso desagrada a Deus, para a criança entender que o ódio, a violência, tudo isso é pecado. E eu vou trazer para a vida da criança o pecado que ela costuma fazer. Machucar os animais, bater no amiguinho. Então, dentro de uma história, eu sempre tenho que colocar o que significa o pecado, o que significa Deus, que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Então, tudo isso tem que estar inserido dentro da história. É muito importante você contar a história mostrando tudo isso. Deus, quem é Jesus, o que é o pecado, o presente da salvação, para evangelizar a criança não crente. E para a criança crente, a história também tem que alcançar ela. Não somente a criança não crente, também como a criança crente. Então, eu chego na parte desta história que eu digo o seguinte, que tudo isso que Deus fala e faz para Adão, ele diz, você vai dominar sobre todos os animais e você, Adão, vai me obedecer. Aí eu coloco esse exemplo para a vida da criança. E você que é uma criança crente, Deus quer que você obedeça a tudo que ele está dizendo na palavra dele. Quando xingamos, quando mentimos, aí eu coloco exemplos, vou mostrar aqui para vocês. Eu mostro exemplos de obediência e desobediência que acontece
muito assim no dia a dia da vida da criança, né? Quer ver essa parte que diz? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Os exemplos que eu pus. Deixa eu ver. Da criança crente, olha. Eu digo aqui, ó. Número... Deixa eu ver. Aqui. E você que é uma criança crente, aí eu falo que é Deus que quer. Deus quer que você obedeça ao que ele diz. Aí eu ponho quando a criança deve obedecer. Quando a sua mãe pedir que você a ajude a arrumar a casa. Qual criança que consegue obedecer logo na hora, né? Quando sua professora pedir que você não converse durante a aula. Aí eu digo, eu sei que às vezes é difícil obedecer, mas você não imagina como a obediência nos traz proteção. Sabe por quê? Porque quando obedecemos, alegramos o coração de Deus e Ele nos abençoa. Aí eu continuo a história, aí eu falo que Adão e Eva receberam um grande presente, que era o paraíso, né? Mas eu digo, hoje nós temos um presente muito maior do que aquele que Adão e Eva receberam, que é o presente da salvação. Aí eu falo a criança não crente. É nesse ponto da história que eu apresento Jesus a ela, que ela pode aceitar Jesus. E provavelmente mamãe e papai estão ouvindo junto, vó, ouvem a mensagem de salvação e também aceitam a Jesus. Às vezes, nós temos até ouvido muitas crianças dizerem isso, que quando elas começam a se interessar pelas coisas de Deus, querem ir na igreja, elas começam a levar toda a família. Por isso a gente fala que é importante nós trabalharmos com crianças. As crianças chamam os pais, os parentes, né, vó, avô, para a igreja. E às vezes a avó e o vô, que talvez até tenham um preconceito contra igrejas de crente, eles podem dizer, eu vou lá para ver o meu neto se apresentar e cantar na escolinha. E aí, quando o pai, o avó, o vô chegam na igreja, não conhecem a Deus, começam a ouvir a mensagem de salvação do próprio culto de crianças ou de um culto público e começam a vir porque o filho pede, exige às vezes. Então, quando você quer crescer uma igreja, se você quer crescer a sua igreja, é importante você pensar no espaço infantil, a escola bíblica, né? A Bíblia fala, ensina o menino. Tem motivos para dizer isso. Temos pesquisas nos Estados Unidos que diz que a criança ela tem muito mais propensão e ela é muito mais tocada com o evangelho do que uma pessoa mais idosa. Por exemplo, de 5 a 12 anos, a maioria das pessoas se converteram hoje, lá nos Estados Unidos, se converteram nesta faixa etária de 5 a 12 anos. E conforme vamos tendo mais idade, fica mais difícil aceitarmos a Jesus. Então é importante nós nos conscientizarmos de que a criança dentro da igreja é realmente uma garantia de um futuro, desta igreja crescer, desta igreja se expandir e ir por muito mais tempo até a volta do Senhor. Pense nisso. Você tem evangelizado seus filhos? E lá na sua igreja, tem um espaço para elas? Nós não estamos fechando as nossas portas, as portas das nossas igrejas, para que as crianças não estejam lá, não é? Não, de maneira nenhuma, elas têm livre acesso. Mas nós fechamos as portas das nossas igrejas quando não há espaço para elas, quando não há um lugar para elas aprenderem de Deus. Eu louvo ao Senhor porque eu nasci no lar evangélico, mas tem tantas crianças que estão sendo abocanhadas e sugadas por Satanás e por este mundo. Drogas, abandono, dor, tristeza, falta de amor. Abrace uma criança, falando de Jesus para ela, alimentando ela. Isso é maravilhoso. E não somente falando de Jesus para ela, mas também agasalhando-a, alimentando-a. Isso ama. Ou seja, Deus ama isso. Jesus abençoa as crianças. E para encerrar esta transmissão, os próprios discípulos e os próprios amigos de Jesus quiseram impedir que as crianças chegassem perto do Mestre. Senhor, dispersa elas estão atrapalhando você. O Senhor disse, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. E eu deixo esta mensagem para vocês. Em breve esse CD estará à disposição para você levar para a sua casa, evangelizar o seu filho, ou então dar de presente para alguma criança que você conheça. Não se esqueça, essas histórias são contadas todas as quartas-feiras no programa Mensagens Cantadas, que vai ao ar das 12h30 às 14 horas. Baixe no seu aplicativo Rádio Deus é Amor, ou então no site ipda.com.br.
ou então na emissora da sua cidade o programa Mensagens Cantadas. Aguardamos a sua audiência. E também adquira o meu CD Débora Kids, volume 2, que em breve estará em todas as livrarias da Igreja Deus e Amor, as Igrejas Deus e Amor principais e centrais das cidades e também nas plataformas digitais. Que Deus abençoe, o meu abraço e obrigado por me acompanhar.